Achei que esse é um filme. Olá, queridos ouvintes, estamos aqui para mais uma edição de Que Isso, um podcast? Meu amigo apresentador Sérgio Segatti, trazendo um tema que todo mundo ama, que é o rock and roll. Olá, Sérgio. Olá, Pita. Estou aqui com nossos convidados Gibson e Rafaela, que vão nos falar um pouco sobre as mulheres na história do rock. E aí, Gibson, e aí, Rafa, como é que vocês estão? Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Tudo. Oi, gente, tô bem. Rafa tá nervosa, Rafa? Jamais, longe de mim. Nunca estive. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que todo mundo ama. Dificilmente as pessoas não gostam, que é o rock and roll. Vocês gostam de rock? Eu imagino que sim, né? Porque eu não traria vocês se vocês não gostassem. Eu gosto muito. Eu gosto bastante também. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre a história aqui do rock and roll para dar uma inicializada aí nessa conversa. O rock, na verdade, ele foi nada mais do que um mix de estilos musicais que surgiu na segunda metade do século XX, que eram estilos musicais característicos da música negra. E esse mix de músicas com uma batida mais acelerada trouxe a inicialização, na verdade, daquilo que hoje a gente tem como o rock and roll. Teve muita influência de blues, jazz, R&B também, né? R&B, que foi com a Sister Rosetta, né? Que ela era uma cantora gospel e ela misturou esses dois, o blues e o jazz, deu uma acelerada no ritmo. E foi quando começou a surgir, na década de 30, o que era mais parecido com o rock que a gente foi tendo a partir dos anos. É engraçado que o rock clássico mesmo surge só nos anos 50. Você vê uma cantora gospel negra que mistura outros ritmos, traz durante 20 anos de apresentação um estilo musical diferenciado. Imagina o tanto que essa mulher não sofreu ali, não batalhou para trazer toda essa cultura, essa nova cultura que surge ali nos anos 50 e que é dada como um mainstream quando um personagem branco passa a utilizar daquele som que era característico negro. Homem, né? Homem, né? Vários cantores dessa geração, como o Elvis Presley, o Little Richard e tantos outros, né? Inclusive, uma coisa que com certeza foi difícil pra ela, né? Por todas essas questões que você comentou, foi também as turnês que ela fez pela Europa com mais de 50 anos, né? Ela tinha 50 anos, ela já era uma senhora. São vários fatores, né? Que se juntam a essa personagem, essa persona, que é tão característica e é pouco valorizada. Porque exatamente, o que eu ia falar. a gente não acha muita informação a respeito dela, por exemplo. Como se acha a respeito de Elvis Presley, como se Tem acha... poucos vídeos também, tem um único vídeo dela tocando guitarra e cantando. Eu não achei mais nenhum. É um único, que é específico, assim. Tem bastante álbum no Spotify, nos streams, assim, mas de vídeo mesmo é bem difícil. Escasso. Uma outra artista que, assim, é uma artista mais que magnífica, que é inspiração, na verdade. Foi inspiração pra muitos e muitos astros do rock. Uma das maiores, né? Uma das maiores, foi a Aretha Franklin. Dentro e fora, né, do rock. Tanto que ela chegou a fazer parte do Hall of Rock and Roll e tudo mais, não foi? Ela foi a primeira mulher, na verdade, a fazer parte do Hall da Fama. Do Hall da Fama do rock. E ela foi considerada a melhor cantora de todos os tempos pela Rolling Stone. e ela sempre vai ser. Sempre. É de uma voz, assim, transcendental. Fora que fizeram até um filme dela agora, que quem interpreta ela, na verdade, é a Jennifer Hudson. É um filme magnífico, que fala da história da vida dela. É uma cantora fenomenal de jazz, blues, R&B. Ela serviu de inspiração para muitos e muitos astros do rock que vieram posteriormente. Ela não é exatamente... A música dela não é exatamente rock, mas serviu de inspiração pra muita gente que era do meio. Ela é mais considerada como a rainha do soul, né? Exatamente. Mas se você ver, como a gente citou antes, o rock nada mais era do que a união de alguns estilos musicais, que basicamente eram os estilos que ela cantava. Tanto que hoje em dia existem várias divisões, né, de rock. Tipo, não é mais só o rock... subgênero. Não tem mais aquele negócio de que rock é aquele negócio pesado. Não, hoje em dia tem tipo um negocinho mais levinho, um negocinho... E cada vez vai surgindo um novo. Sim. E voltando no caso da Sister Rosetta, o que é engraçado é que, tipo, quando o rock foi ficando mais popular, assim, lá com as bandas mais pesadas, assim, tipo, de metal e tal, a igreja, né, falava que era coisa do diabo e tal, sendo que quem criou o rock, tipo, de uma forma muito irônica, foi uma cantora gospel. Sim. E muitos se inspiraram no ritmo gospel, né? Sim. São inúmeros os cantores que vêm, na verdade, de corais, de igreja, desse meio e passam a trazer a voz para os outros estilos musicais. E isso é muito bom, porque eles têm uma base muito incrível pra seguir na carreira que eles querem, né? Falando, já que a gente falou de Aretha Franklin, existe uma outra cantora também que é fenomenal. Inclusive, ela fez um show no Brasil que foi recorde na época mundial de quantia de pessoas em show no Maracanã, que foi a Tina Turner. Nossa, sim. Tina Turner também não era uma cantora de rock, mas também se tornou espelho pra muita gente que veio à frente. Né? Porque assim
como a Anitta, também trazia outros estilos musicais que vieram antes do rock, que deram origem ao rock também. Inclusive, o show foi no Maracanã, que foi aqui no Brasil. Ele entrou pro Guinness Book, né? Porque foi o maior show já feito. Foram 182 mil pessoas. 182 mil pessoas, exatamente. Nossa, gente demais. É muita gente. Aí depois começam a surgir, né, os astros do rock psicodélico. O rock começa a tomar um outro caminho, né? Começa a partir dali, não do clássico, mas já tomar seus segmentos. E a gente vem com inúmeros clássicos do rock psicodélico, que foi Janis Joplin, Jimi Hendrix, Pink Floyd. E a Janis Joplin foi, assim, uma cantora que também entrou, inclusive... Os 100 maiores pela Rolling Stones, ela tá na lista. Uma figura excêntrica. Única, né? Única e fundamental pro rock and roll. É a rainha do rock, né? É a rainha do rock and roll. E outra coisa interessante é que a Aretha era a maior inspiração pra ela, assim, na música, porque ela gostava muito de soul, além de blues e jazz, que inclusive ela ouvia escondido dos pais, porque a família dela era muito conservadora Mais e uma religiosa. vez, uma família religiosa. E naquela época isso era um tipo de música muito, oh meu Deus. E ela ouvia essas músicas escondidas porque os pais não gostavam. E ela também foi obrigada pelos pais a cantar no coral da igreja, na adolescência e na infância dela, o que, como a gente falou no começo, né, tipo, deu uma base muito incrível pra ela seguir na música. Depois, né, ela acaba saindo de casa, né, depois justamente por conta disso, por conta da família dela, não se dá com a família. E aí ela começa toda a caminhada dela a respeito ali da música, de se conhecer. Ela, depois de um tempo fazendo música, se declara também bissexual. E ela, como todo mundo sabe, teve um grande envolvimento com várias pessoas e também com drogas, o que é muito característico, inclusive no mundo do rock and roll. O famoso sexo, drogas e rock and roll, né? Que é muito característico porque, na verdade, é uma válvula de escape para aquilo que a gente vê como sucesso. Cria-se muito uma ideia de um sucesso... Aquele glamour, né? E ninguém sabe o peso, na verdade, que isso causa. Tanto que no auge da carreira dela, que foi nos anos 70, ela faleceu por conta de uma overdose de drogas e álcool. De heroína, álcool e heroína. Ela até buscou tratamento e tal, mas não deu muito certo. Porque foram várias questões, né? Essa questão ela já não gostava do sucesso. A questão amorosa que ela tinha com outro cara, e ela traiu o cara com a ex-namorada. A situação com a família dela. Enfim, tudo culminou pra que ela tivesse uma recaída com heroína. E isso é muito característico em vários perfis muito famosos do rock and roll, né? As pessoas morreram. Eu ainda acho que mais nessa época do começo, assim, do que... Assim, não que hoje em dia não tenha, mas eu acho que era mais nítido naquela época, assim. Sim, até porque era uma época muito de descoberta a respeito de drogas, inclusive. As pessoas não tinham muito conhecimento a respeito de tudo, era uma coisa muito nova. Então caía todo mundo naquela fuga e, enfim, acontecia tudo isso. Mas queria, assim, deixar um adendo de que, meu Deus do céu, uma voz única que Janis Joplin tem, eu acho que nunca vi nada parecido. Realmente. Uma outra cantora muito famosa de rock, que inclusive era considerada a rainha do rock brasileiro, é a Rita Lee. Era não. Ela é, porque ela está viva e sempre será, entendeu? A carreira dela foi baseada no rock, né? Ela começou na banda Os Mutantes em 1966 e ela saiu em 1972. Na verdade, ela foi expulsa da banda. Informações porque eu não lembro qual era o nome eu esqueci o nome do cara agora, mas ele achou que ela não tinha o suficiente para o estilo que eles queriam seguir, que era o rock progressivo. E aí teve até uma entrevista mais recente, assim, acho que 2014, que ele falou, chutei a Rita Lee dos Mutantes. Uma coisa que aconteceu com ela foi a questão da censura, né? Porque ela falava muito sobre feminismo e naquela época era, né? Ela passou pela época da ditadura. Sim, ela... Né? Exatamente. Ela é um símbolo, na verdade, muito transgressor na figura do Brasil, na figura do que se viveu dentro da ditadura, que é muito importante se falar a respeito disso, porque o rock é transgressor, o rock, ele tem essa faceta, e hoje em dia, principalmente, a gente vê muita gente tratando o rock com uma questão de conservadorismo, que é horrível. O rock é transgressor e é muito, muito fora do comum você ver pessoas extremamente conservadoras querendo tomar o rock pra si como se fosse algo... E a Rita Lee é uma figura que traz muito disso. Ela é e sempre vai ser uma figura muito transgressora. Ela foi um símbolo na ditadura militar, que foi presa quando ela tava grávida. Porque ela tava portando maconha, e na verdade foi só um aviso isso, que eles queriam dar um aviso pra classe artística do que aconteceria com as pessoas. E ela teve muita música censurada na época da ditadura, teve música que nem chegou a ser lançada. Justamente por essa questão, né? Principalmente porque ela falava sobre feminismo, sobre masturbação. E são assuntos que, tipo, hoje em dia já não são tanto tabu, mas mesmo assim as pessoas ainda têm esse preconceito com assuntos como
tipo, masturbação, HIV principalmente. Ela falava de casamento homoafetivo na década de 70 e 80. E, tipo, quem que falava sobre isso naquela época? No auge da ditadura. No auge da ditadura. Nossa. Uma mulher corajosa. Ela tem 18 álbuns no total, né? O último deles foi lançado em 2012, que foi pouco tempo antes dela se aposentar. E, atualmente, ela tem se dedicado a lançar livros infantis. Eu acho que ela já lançou 3. Ano passado, ela foi diagnosticada com câncer de pulmão. Sim. E esse ano, o filho dela contou que ela tá curada. E tomara que ela viva muito. Tomara. Porque a Rita, no geral, ela é um ser humano muito importante, né? Muito. Não só na Ela é o figura próprio do rock. É verdade, Sim. isso é verdade. Bom, e seguindo aqui, a gente tem agora The Runaways, que aí a gente já passa quase aí pros anos 80, entrando com aquela era punk. Começou ali naquela época, né? Ela é formada só por mulheres, né? E ela surgiu justamente nessa transição, como você comentou. Ela surgiu na transição do rock pro punk. E aí, uma das integrantes, ela era mais voltada pro punk. E foi por isso que a banda se juntou as duas sonoridades. Uma coisa interessante delas é que com 1 ano de formação, elas já foram fazer show no Japão. Vários shows, praticamente uma turnê. Uma turnê, né? Ganharam especial de TV, fizeram várias participações em programas de TV. E lançaram um álbum ao vivo que ganhou certificado de ouro. Uma participante da banda, que acho que foi a baixista, que ela acabou deixando a banda lá no Japão mesmo. E aí, quando elas voltaram pros Estados Unidos, ela foi substituída por outra. Mas, infelizmente, foi uma banda que durou muito pouco tempo, assim. Mas ela tem sucessos gigantes, que nem a Cherry Bomb, que acho que todo mundo conhece. Nossa, é quase impossível não conhecer essa música. É um clássico do clássico do clássico. A gente for seguir agora um pouco pros anos 80, né? Pra gente seguir nessa ordem cronológica, a gente pode falar um pouco da Paula Toller, que ela é do Kid Abelha, e ela entrou no rock quando ela entrou na banda Crisma, por insistência do namorado dela e dos amigos, que foram fundadores do grupo. Só que na época se chamava Crisma, e aí depois mudou pra Kid Abelha e as Abóboras Selvagens. E o primeiro álbum deles foi lançado em 84 e se chamou Seu Espião. Foi esse álbum que conseguiu o 3º disco de ouro da carreira. Foi da banda, mas da carreira deles eles já tinham conseguido outros prêmios. Detalhe que é uma carreira que ela foi indo, né? Que começou nos anos 80, ela foi se perdurando. Sim. Fez muito sucesso no comecinho dos anos 2000. Em 98, ela lançou o primeiro álbum solo, auto-intitulado. E em 2017, ela lançou o álbum Só Nós, né? Em 2008, acho que foi... 2008, isso. Foi intitulado Nosso. E em 2014, lançou Transbordada. É interessante ver que ela não viveu só do Kid Abelha, né? Ela, saiu e foi fazer o que ela queria. Foi meio que uma pausa, na verdade, né? Porque depois eles voltaram. Sim. Mas eles ficaram um pouco tempo juntos depois que voltaram, porque a banda chegou ao fim em 2013, mas só foi oficialmente anunciada em 2016. A gente pode falar também sobre as Mercenárias, que é uma banda de punk rock que foi formada nos anos 80, mas era uma banda que tinha muito problema com a gravadora delas, elas eram meio que boicotadas pela gravadora. Os únicos 2 álbuns que elas conseguiram lançar foi mais pro final da carreira, eu acho que foi 86 e 87, e se chama Cadê as Armas e Trashland. E a banda acabou não dando muito certo, só que em 2005 elas voltaram. Na verdade, uma integrante, que era a baixista, ela decidiu voltar com a banda. Ela estava morando na Alemanha, ela voltou pro Brasil e reuniu com a nova formação a banda. Elas lançaram meio que uma coletânea, assim, com as músicas dos 2 primeiros álbuns. Elas fazem shows pontuais, assim, hoje em dia. Não segue muito como era no passado. Elas têm o primeiro álbum, que é o Cadê as Armas. Ele foi considerado pela Rolling Stones brasileira como o 5º melhor álbum de punk rock. A gente pode também trazer uma menção honrosa pra Alanis Morissette, que ela é uma cantora, compositora, produtora, ela é atriz e também escritora. Ela faz tudo. Ela faz tudo. Ela venceu 15 Junos e 7 Grammys e vendeu mais de 76 milhões de cópias no mundo todo. O caso da Alanis é interessante, porque no começo não era tão rock, assim, ela seguia mais no dance, assim, no pop, mas depois da carreira dela foi voltando bem mais pro pop rock. Ainda nos anos 80, a gente pode falar da Suzy Su, que era vocalista da banda Suzy and the Benches. Acho que, assim, na Inglaterra, ela foi uma das primeiras, assim, a ficar mais famosa. Uma banda com um vocal feminino, assim. E era um estilo mais voltado pro New Wave, assim, e pro gótico também. Inclusive, na banda passaram o... É meio que um pós-punk, assim, né? Isso, o Robert Smith, do The Cure. Ele foi guitarrista da banda por um tempo. Teve o Sid Vicious também, do Sex Pistols. Hoje em dia, eles não estão mais ativos, mas durante os anos 80, eles lançavam praticamente um álbum por ano, assim, um seguido do outro. Ela e o baterista da banda se casaram. Eles formaram meio que uma dupla, assim, que não tinha tanta atividade quanto a banda deles principal, que era o Benches. Mas eles estão casados até hoje. E eles moram, hoje eles moram, tipo, numa fazenda no sudoeste da França, assim. Eles falam que tem muitos gatos, uma montanha de livros. Ela faz raras aparições, assim, hoje em dia. Ela chegou a lançar coisa solo, tipo, acho que um álbum só. Mas hoje em dia, assim, ela não tá mais tanto, assim, na música. Saiu, né, um pouco da música, tá vivendo a vida mais privada. A gente pode trazer um
nome muito importante dos anos 90, que é a Dolores... Como pronuncia? A Dolores O'Riordan. Tá, obrigada. Que inclusive The Cranberries é uma das minhas bandas favoritas. Então, a Dolores, ela conseguiu o papel, né, de vocalista da banda depois de ela fazer um teste. E aí ela entrou pra banda como uma vocalista. E ela também, as letras ela escrevia, a maioria, assim, sozinha e também com a ajuda do guitarrista deles. É uma outra voz que também é única. Nossa, a voz dela é maravilhosa. Dela é fora do comum. Eu já vi um vídeo, assim, de uma professora de canto, assim, né, analisando um show e ela falando que tem coisa na voz que, tipo, só ela sabe fazer, sabe? É muito único. Um timbre muito raro, né? É um timbre bem raro. Inclusive, ela foi escolhida pra cantar na Paixão de Cristo, no filme, a música Ave Maria. Justamente porque a voz dela combinava muito com o que eles queriam pro filme. Marcou muito essa cena do filme, né? Deixou icônica. É muito real. Uma pessoa que fez um cover, gente. A Miley Cyrus, né? A Miley Cyrus fez um cover de Zombie que foi elogiado pela banda inteira. Virou assunto mundial a respeito disso. Sou meio suspeito pra falar, porque eu sou fãzaço da Miley Cyrus. Mas enfim, né? Sobre a Dolores ainda, a gente pode falar que ela teve 3 filhos e ela foi casada com Don Burton, que ele era empresário do Duran Duran. Eles foram casados durante 20 anos. Eu amo Duran Duran. Sério? Sim. E a Dolores chegou a vir pro Brasil com a carreira solo dela, em 2007. E com The Cranberries ela veio no ano de 2009, fazendo 4 shows. E em 2010 ela veio também com a banda. E eles fizeram 6 shows, incluindo shows na região Nordeste. Tem uma parte da vida dela meio obscura, assim, que ela conta sobre ter sofrido abuso sexual na infância por alguém que era da confiança da família, assim, né? Ela sofreu abuso durante dos 8 aos 12 anos de idade. E ela escreveu uma música meio que inspirada nisso, que chama Fee Fi Fo, que é de 99. E a letra fala, abre aspas, como você pode tocar algo tão inocente e tão puro? Como você pode obter satisfação do corpo de uma criança? Você é um perverso doente. Fecha aspas. E o nome da música, né, que é Fee Fi Fo, na verdade vem da frase Fee Fi Fo Fun, que é uma coisa que eles usam na história do João e o Pé de Feijão, que é pra indicar quando o vilão vai aparecer em cena, assim, sabe? E aí pra indicar na música que se tratava sobre um abusador e uma criança, ela deu esse nome à música. Misericórdia. Horrível, né? Exato. E a Dolores, ela faleceu em 2018, uma overdose, né? Que foi uma mistura, ela misturou remédio e álcool, muito álcool, assim, no sangue dela. O mundo parou, inclusive. E banda... Nossa, foi horrível. Ficou mal até hoje. A banda lançou um álbum póstumo, né? Que eles tinham gravado com ela músicas em 2017, mas ainda não tinham sido lançadas. E aí, em 2019, eles lançaram o álbum The End. E esse foi o último álbum que você pode ouvir a voz dela, assim, em todas as letras. Vamos sair um pouco desse clima póstumo, desse clima triste, dessa polêmica. Vamos falar um pouco da Cássia Eller. Que também não deixa de ser triste. Não deixa de ser, mas ela foi uma figura muito... O rock and roll tem essa pegada. Tipo, todo mundo dessa... A solidão me fez o quê? Cássia Eller, ícone demais. Muito, muito, muito. Ela ficou conhecida como a rebelde do rock brasileiro, né? Mas uma coisa que quem conhecia ela falava era que ela era dona de uma personalidade doce, tímida. E ela usava a música como um refúgio pra levar as ideias pro mundo e pra, tipo, liberar essa timidez dela, essa coisa que ela guardava pra ela e não conseguia falar pras pessoas. Esse é um outro perfil, né? Exatamente, que ele fala, tem muito cantor. Esse é um outro perfil. A gente falou da Janis Joplin. A Janis Joplin também tinha essa questão da timidez, de não conseguir se expressar. A gente vê muito no palco isso... eles fazem loucuras, mas na vida deles... Exatamente isso que eu ia comentar, porque tem muito fã que encontra com cantores em geral e fala que, tipo, no palco é uma coisa, mas quando vai tirar uma foto, pedir um autógrafo, o cantor te parece outra pessoa. É, isso aí. O primeiro trabalho da Cássia, voltando a falar sobre ela, foi em 1982, no musical Vejo Você Brasília, e o primeiro disco foi lançado em 1990 e levava o nome dela. Esse álbum, inclusive, foi descrito pela crítica como um disco preto com alma de rock. Em 1994, ela lançou o terceiro disco, mas esse disco, ele vinha com uma pegada mais cult. E foi nele que surgiu aquela música Malandragem, que é famosa até hoje, todo mundo conhece. Todo mundo sabe cantar pelo menos um pedaço. Nossa, sim, né? Nossa, é sempre... Música pro karaokê. Inclusive, quando eu pensei na Cássia, foi a primeira música que veio na minha cabeça. Acho que é de todo mundo. Na verdade, pra mim veio o Segundo Sol, que... Segundo Sol também. Não, Segundo Sol também, é muito boa. Um grande ponto, na verdade, a se falar aqui, é que a Cássia sempre foi abertamente bissexual, né? Sim. E isso era uma coisa muito legal, porque na época, nos anos 90, comecinho dos anos 2000, isso era muito... Existia uma repressão muito grande
grande a respeito disso. Na verdade, ela não levantava uma bandeira assim. Não, nem precisava. Não, ela falava mais que era tipo a questão do... A questão é o amor, tipo, independente de você ser hétero, bi, homossexual, qualquer coisa. Mas digo assim, ela não precisava. Sim, eu acho, na verdade. Né? Sim, eu acho que hoje em dia, se ela não estivesse viva, ela teria um pensamento um pouco diferente de como que ela se portava naquela época, assim, no sentido de, assim, tipo, não levantar muita bandeira e tal, porque hoje em dia é uma coisa bem necessária, assim, né? Eu acho que hoje em dia ela teria tomado um partido diferente. É que também, assim, eu acho que, inclusive, é uma coisa que o Bruno Boer, não sei se vocês conhecem, um ator, ele falou sobre, né? Tipo, se você já atingiu alguém sendo quem você é, não precisa você levantar bandeira nenhuma. Nossa, eu acho que era muito isso sobre a Cássia, né? Tem uma curiosidade que eu queria falar aqui. A música Malandragem que a gente citou, na verdade, foi escrita pelo Cazuza. Pra Angela Rô, a Angela Rô não gravou, ele chamou a Cássia pra poder gravar. Que bom que foi a Cássia. Que bom. E assim, foi o sucesso que foi, inclusive, sucesso que era Cazuza, um dos maiores pensadores da época dele. Conseguia transmitir através da música tanto sentimento, tanta coisa. Foi um dos maiores artistas da época dele, com absoluta certeza. É alguém que eu sou muito fã, sempre você. Inclusive, ai, gente. Só pra me emociono de falar. Então, pra encerrar o arco Cássia Eller, a gente pode falar que ela foi uma figura de extrema importância nessa questão também da representatividade. Tanto que quando ela faleceu em 2001, por causa de um infarto, o filho dela, Francisco, foi entregue à parceira dela, Maria Eugênia. E foi o primeiro caso no país onde a tutela definitiva de uma criança foi concedida a alguém de um casal de pessoas do mesmo sexo. Sim. Bom, agora passando um pouquinho mais agora pra nossa atualidade, né? Vamos falar um pouquinho sobre as cantoras brasileiras do rock dos anos 2000. Não só brasileiras, né? Mas... Não só brasileiras, mas começando por uma delas que é um ícone até hoje. Quem que não gosta, né? Quem não gosta de Pitty, gente? Nossa. É uma mulher, é uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Meu Deus do céu, eu sou apaixonado. Ela é demais. Eu sou ela é tudo. apaixonado por ela desde quando era criança. Eu ficava na MTV, assim, esperando os clipes dela, né? Gente, porque antes... é muito nostálgico isso. Aos ouvintes que não chegaram nessa época aí, que a gente é um pouquinho mais velha que eu, Gibson. Exatamente, né? Mas nós ficávamos sentados no sofá, esperando os clipes passarem na MTV, que era de madrugada lançamento também. De madrugada, que eram horários de lançamento de clipe. Então todo mundo parava pra fazer isso. Existia isso na questão da Pitty. A gente esperava clipes dela e de tantos outros roqueiros aí. Na época da MTV, quando a MTV Brasil prestava, tinha uma premiação que chamava VMB, né? Que era pra premiar os clipes, os vídeos, a parte mais audiovisual mesmo, da música brasileira. E perguntaram assim, né? Se você vai continuar fazendo rock, mesmo se isso um dia ficar embaixo, assim. E ela falou que mesmo que tivesse uma única pessoa, ela continuaria fazendo rock pra essa pessoa. E, ela é tudo, gente. E hoje em dia ela continua fazendo rock. Continua fazendo sucesso, sempre vai fazer. A gente pode falar um pouquinho agora das cantoras internacionais. Bom, temos ninguém mais, ninguém menos que ela, a princesinha Avril Lavigne. Quem não amou a época dos anos 2000, tantos lançamentos, tantos clipes também. Os clipes dela eram incríveis também. São icônicos. Muito marcantes. A gente pode falar também sobre a Emily, do Evanescence, né? Nossa, outra, quem que não... Outro timbre indiscutível. Nossa, e sim. único, que assim, é fora do comum. O Fallen, que é o primeiro álbum, quem que gente, não sabe uma música? Eu escutei muito. Call Me When You're Sober é uma das minhas músicas favoritas também, que é icônico o momento que ela anda assim, ó. Nossa, em cima da mesa e as coisas todas voam, gente. E tem aqueles lobos no... E os lobos, e ela voando. As aranhas voando. Gente, é muito bom, meu Deus. Todo o visual, né, E Sweet Sacrifice também, que ela rasga. Nossa, muito perfeito. Esse já é do segundo álbum, o The Open Door. The Open Door, exatamente. Depois temos também outra grande princesinha, que é ninguém mais. Sim, Hayley Williams. A Hayley Williams do Paramore. A eterna vocal de Paramore. Que é e sempre vai ser, assim, o amor da minha vida. Eu já fui no show deles. Nossa. O show deles é magnífico. Você vai nesse... Muito provavelmente. Queria, mas não consegui comprar o ingresso. O show deles é magnífico, gente. Não fazendo jabá aqui, mas ó, quem puder ir, vai. Não fazendo, mas já fazendo, né? Bom, gente, então esse foi uma leve apresentação, uma leve conversa sobre alguns dos grandes ícones, algumas das grandes mulheres do rock and roll que a gente trouxe aqui pra vocês. Bora, galera, roqueiros!
E agora cada um de nós vamos fazer uma indicação da nossa banda preferida e do álbum preferido dessa banda também. Ah, eu vou começar então. Gente, uma banda que eu amo demais da conta. Sim, sou emo, sim, entendeu? Não nego. E minha alma emo não deixa de indicar essa banda. Claro que muita gente já conhece, mas My Chemical Romance fez parte da minha adolescência e eu sempre vou amar. A música que eu mais gosto deles, deixa eu pensar, são tantas, mas eu vou deixar aqui The Ghost of You. The Ghost of You eu acho que é a melhor deles. Então fica essa indicação aí pra você. Que é do primeiro álbum, né? Do primeiro álbum, exatamente. Bom, eu sou um pouco mais clássico. A minha banda preferida é a banda Queen e meu álbum preferido deles é o Bohemian Rhapsody. Eu adoro Bohemian Rhapsody. Demais. É perfeito. Bom, As músicas são muito boas. Eu vou indicar um que a gente já falou hoje, que é o The Cranberries. E eu vou indicar o terceiro álbum deles, To The Faithful Departed, que é o meu álbum favorito. Ele vai indicar o álbum inteiro, ele nem escolheu, né? Claro que eu vou indicar um deles. Pra mim todos os álbuns do Cranberries são bons. Então pronto, daí. Mas todos esse é meu indicados, favorito. não precisa escolher um específico. Eu vou fazer uma indicação. A minha indicação, na verdade, eu acho ela a minha banda preferida um pouco injustiçada. Porque ela não é muito conhecida. Inclusive, eu conheci por causa de um anúncio no Instagram, um tempinho atrás. Chama Citizen Soldier. Ela é meio emo, assim, tanto que em qualquer lugar que você for pesquisar os gêneros, vai ter aqui que é emo. Ela é uma banda indie rock e post-hardcore. Ela tá em atividade desde 2009 e a minha música favorita deles é Never Ending Nightmare. É um feat, né, com Kelly Quinn, que é um vocalista de uma outra banda, mas eu não lembro o nome agora. Sleeping Sirens. Isso, exatamente. Isso, Sleeping Sirens. Sirens. É muito boa a banda, inclusive. Bem as músicas, as músicas são maravilhosas. Eu acho bastante injustiçado porque não é muito conhecida. Falta indicar a banda que ele vai indicar mais, gente. Não, é da Jaque, nossa editora maravilhosa. A Jaque, nossa editora, que não tá aqui falando, ela tá lá dentro. É a nossa diretora. A Jaque falou pra gente indicar a banda Dominatrix, que é uma banda brasileira de punk rock. E ela é muito punk, sim. E o álbum que ela falou pra indicar é o Girl Gathering. Jaque Panqueca. E elas cantam em inglês, tá? Ela falou pra falar isso. Pronto, agora. Agora sim, tendo todas as indicações do nosso grupo, gente, eu gostaria de agradecer demais a participação dos nossos convidados. Rafa, obrigado. Eu que agradeço pelo convite, foi Gibson, muito bom. Também, muito obrigado. Sérgio. Valeu, hein? Mais uma vez junto. estamos aqui. Obrigado, Jaque, que tá ali olhando pra gente, querendo nos matar. Quero agradecer também ao professor Júlio Moreno, que passou esse Maravilhoso! muito perfeito. Tá dando essa oportunidade pra gente falar de um assunto que a gente ama muito. Nossa, sim, você arrasou, perfeito. Júlio Obrigada, Moreno. Júlia, a gente te ama. Bom, gente, brigadão. Quero agradecer a todos os ouvintes aí, mais uma vez, tá com a gente. E esperamos vocês na próxima, viu? Um grande beijo. Beijos, Beijo, tchau. pessoal. Falou, gente.